Olá, meu nome é professora Daniele, sou professora de Química e Biologia da Rede Educacional Prisma e hoje eu vim trazer um pouquinho aqui para vocês para o nosso canal Enem Sem Segredos, uma aula muito importante sobre um conteúdo muito recorrente para o Enem, certo? De modo geral, a química orgânica é um componente muito importante para as questões de química do Enem, mas em se tratando de propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos, é realmente a top 1, é o que mais aparece com uma frequência muito grande. Então vamos tentar, de maneira bem rápida e bem objetiva, saber de que maneira que a gente consegue resolver questões que envolvem esse tipo de assunto, certo? Primeira coisa, não podemos esquecer que a química orgânica é a química do carbono. Compostos que possuem carbono na composição são os compostos orgânicos. A gente só não pode esquecer daquele detalhezinho. Nem todo composto que realmente possui carbono na composição vai ser um composto orgânico. Tem compostos que a gente chama de compostos de transição, que apesar de terem carbono na composição, eles não serão compostos orgânicos. Como que a gente vai fazer, primeiramente, para saber quais são esses compostos que tem carbono na composição e que realmente são compostos orgânicos? Vamos fazer uma colazinha aqui, ó, para a gente saber. Carbono na composição são compostos que têm carbono no começo da molécula e na sequência vem seguido de hidrogênio. Se tiver um terceiro elemento, esse terceiro elemento aparece em terceiro lugar. Notem que aqui, ó, eu coloquei uma molécula que também é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio, mas não é um composto orgânico. Por que que não é um composto orgânico? Porque o hidrogênio não está aqui em primeiro lugar. Então, de uma maneira bem objetiva, os compostos orgânicos são aqueles que tem carbono no início e na sequência vem seguido de oxigênio, certo? Então eu tenho C6H12O6, por exemplo, que é a composição da molécula de glicose. Então, de modo geral, os compostos orgânicos terão essa condição, certo? Aquilo que, apesar de ter carbono na composição, não segue esse padrão, não são compostos orgânicos. Então, nós vamos falar a respeito desses compostos aqui. E quando a gente fala de propriedades físico-químicas, a gente está se referindo a quê? A gente está se referindo a pontos de ebulição e fusão, solubilidade em água e volatilidade. É lógico que tem outras propriedades que também são físico-químicas, mas são essas as propriedades que a gente vai comparar. Notem que eu estou falando comparar, e essa comparação, ela se deve a 3 fatores em um composto orgânico. Quais são os fatores que servem de parâmetros comparativos para que a gente consiga apontar qual tem mais ebulição, menos ebulição, é mais solúvel, é menos solúvel? Então, o primeiro parâmetro comparativo são as ligações intermoleculares. O que é uma ligação intermolecular? É uma ligação química que liga uma molécula química a outra molécula química. São 3 tipos de ligações intermoleculares e elas têm uma hierarquia de força, uma intensidade de força. A ligação de hidrogênio, que é uma ligação mais intensa do que o dipolo e que é uma ligação mais intensa do que o dipolo instantâneo. Então, na verdade, para eu usar esse primeiro critério, eu preciso saber quando que o meu composto orgânico se encaixa aqui, quando que ele se encaixa aqui e quando que ele se encaixa aqui. Para o meu composto ter uma ligação de H, ele precisa do H fazendo ligação com o FON, ou com o flúor, ou com o oxigênio, ou com o nitrogênio. Então, se no meu composto eu tiver H ligado a FON, ele tem ligação do tipo hidrogênio, certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho um álcool, a hidroxila, que se liga ao carbono saturado. Eu tenho aqui uma hidroxila e a hidroxila tem esse tipo de ligação. Então o álcool é uma molécula polar, porque todo composto que possui ligação de hidrogênio é polar e ele tem a ligação mais intensa dos 3 tipos de ligações que pode ocorrer com qualquer tipo de composto. Quando que eu tenho dipolo-dipolo? Dipolo-dipolo eu tenho também para uma molécula polar, só que ela não possui a ligação de hidrogênio, ou seja, ela até tem ou flúor
ou oxigênio ou nitrogênio, mas ele não faz ligação com H. O oxigênio aqui está se ligando a carbono. Isso não é ligação de hidrogênio. Então eu tenho aqui a ligação intermediária, que é o dipolo-dipolo. E por último, a ligação menos intensa, a ligação mais fácil de ser desfeita, é a ligação do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, que é a única das três que liga uma molécula apolar a outra molécula apolar. Aquelas moléculas que, na verdade, a gente chama de hidrofóbicas, que têm fobia de água, que não têm afinidade com a água. Quando que a minha molécula tem essa situação? Quando ela possui apenas ligações covalentes iguais. E isso a gente só encontra nos hidrocarbonetos. A gente combinou lá no comecinho das funções orgânicas que os hidrocarbonetos são aqueles compostos que possuem carbono ligado a hidrogênio apenas. Então, os hidrocarbonetos são as únicas moléculas que são inteiramente apolares. Então, se a gente for olhar para esse primeiro critério, a molécula que contém o álcool possui um ponto de ebulição maior do que a que tem dipolo-dipolo. Por quê? Porque quem tem dipolo-dipolo tem uma ligação menos intensa. Se ela está menos intensa, eu preciso de menos temperatura para separar uma molécula de outra molécula. Então, neste primeiro critério, eu consigo comparar quando as moléculas que eu estou comparando têm ligações intermoleculares diferentes. Ligação de hidrogênio é mais intensa do que o dipolo-dipolo, que é mais intensa do que o dipolo instantâneo. Porém, eu posso me deparar com uma situação em que eu não consigo comparar usando o primeiro critério. Por quê? Porque tanto aqui quanto aqui, eu tenho o mesmo tipo de ligação. Eu tenho ligação de hidrogênio aqui e eu tenho um dipolo aqui. Eu tenho uma ligação de hidrogênio aqui e eu também tenho um dipolo aqui. Então, eu não tenho uma ligação mais intensa do que a outra para eu apontar qual tem mais ebulição ou menos ebulição. Então, eu preciso ter um plano B. O que o plano B me orienta a comparar? A massa. Quanto maior a massa, porque eu aumento a cadeia, se eu comparar esta cadeia com esta cadeia, o que essa cadeia tem a mais do que ela? Esses dois pedacinhos aqui, ó, elas têm de comum. Essa parte aqui que eu estou circulando é o que ela tem a mais do que ela. Essa cadeia maior implica em um maior ponto de ebulição, em uma maior fusão, só que tem um detalhe muito importante. Nós acabamos de combinar aqui que quando eu tenho um hidrocarboneto, eu tenho uma molécula apolar. Então, esse pedacinho aqui, que na verdade é o que ela tem a mais do que ela, é uma parte apolar. Então, o aumento da cadeia aumenta o ponto de ebulição, aumenta a fusão, mas diminui a solubilidade em água. Por quê? Porque quando eu aumento a cadeia, eu estou aumentando a parte apolar. E o aumento da parte apolar aumenta a parte hidrofóbica. Se eu aumento a parte hidrofóbica, eu diminuo a solubilidade em água. Então, no primeiro critério, eu comparei olhando para as ligações, e quanto mais intensas as ligações forem, maiores serão fusão e ebulição. Por outro lado, quando eu tenho uma ligação que é mais parecida com a água, mais polar assim como a água, eu tenho uma solubilidade melhor com a água. Então, ele é mais solúvel do que ele, e ele é insolúvel porque é hidrofóbico. Aqui, eu não consegui usar aquele critério porque as duas moléculas têm o mesmo tipo de ligação. Então, eu preciso de um plano B. Qual foi o meu plano B? Olhar para o tamanho da cadeia. Quanto maior a cadeia, maiores serão fusão e ebulição. Por outro lado, eu estou comprometendo a solubilidade em água, certo? E um terceiro caminho, uma terceira opção, quando o meu plano A e o meu plano B não são possíveis, é quando eu olho para duas moléculas em que elas são do mesmo tipo,
de ligação intermolecular, porque aqui eu tenho um hidrocarboneto e aqui eu também tenho um hidrocarboneto. Se ambos são hidrocarbonetos, ambos são apolares. E se são apolares, não tem um que tem mais ligação do que o outro. Esse primeiro critério não resolve a minha vida. Neste caso, também não tem uma molécula que seja maior do que a outra, porque se a gente determinar a fórmula molecular das duas, nós vamos ver que ela tem exatamente a mesma fórmula molecular. As duas são C8H18. Então, na verdade, elas são isômeras uma da outra. E neste caso, isômeras de cadeia, por quê? Essa cadeia é uma cadeia normal, porque eu não tenho ramificações, enquanto esta daqui é uma cadeia ramificada, porque eu tenho aqui, ó, um radical metil, outro radical metil e outro radical metil. Então, eu preciso de um parâmetro comparativo diferente desse e diferente desse também. E daí eu vou olhar para a superfície de contato. E como que eu vou determinar qual superfície de contato é maior ou menor entre as duas? A superfície de contato dos compostos orgânicos, elas estão relacionadas à quantidade de ramificação. Quanto mais ramificada a minha cadeia for, maior é a superfície de contato dela, mais temperatura consegue atuar na cadeia, portanto, menos ebulição precisa. É lógico que aqui nesse caso que eu coloquei como exemplo, a gente está comparando uma cadeia normal com uma cadeia ramificada. Então, por esse motivo, é claro que qualquer cadeia normal tem ponto de ebulição maior do que uma cadeia ramificada qualquer. Mas quando eu estiver comparando duas cadeias ramificadas, quanto mais ramificada ela for, melhor, maior é a superfície de contato dela, portanto, menos temperatura ela vai precisar. Então, se eu comparar os dois aqui, esse composto, o 2,2,4-trimetilpentano, tem um ponto de ebulição menor do que o seu isômero octano, porque ele é uma cadeia ramificada e ele é uma cadeia normal. Então, vamos fazer uma pegado bem rapidinho aqui. Primeiro critério é o tipo de ligação. Isso só é possível se eu comparar duas moléculas que têm ligações diferentes uma da outra. Segundo critério, serve para eu comparar duas moléculas que têm o mesmo tipo de ligação, independente de qual ligação seja essa, mas que têm tamanhos diferentes. Quanto maior a cadeia, maiores serão fusão e ebulição. Por outro lado, o aumento da cadeia também aumenta a parte hidrofóbica, consequentemente diminui a solubilidade. Quando o meu plano A não dá certo, porque as ligações são iguais, não dá certo o plano B, porque os compostos têm o mesmo tamanho de cadeia, eu preciso de um terceiro opção. E daí eu vou olhar para a superfície de contato. Como que eu analiso a superfície de contato dos compostos orgânicos? Olhando para a quantidade de ramificação. Quanto mais ramificada, ou quando ramificada, se comparado com a normal, a ramificada tem temperatura de ebulição menor do que aquela cadeia que eu estou comparando de forma normal. Certo? Espero ter ajudado vocês nesse assunto muito recorrente. Para assistir nossas aulas, acessem o canal Enem Sem Segredo, que tem várias dicas rápidas e objetivas para vocês. E até a próxima!